Meus queridos, continuando ali nos critérios de execução de estruturas de concreto, é legal nós vermos que tanto a NBR 7212 quanto a NBR 14931 entraram num consenso na hora de falar sobre execução, aliás, sobre transporte do concreto. Uma fala em horas, outra fala em minutos, mas no frigir dos ovos estamos diante dos mesmos valores. Para o transporte do concreto, óbvio, primeiro, vamos evitar depósitos intermediários. Quanto mais depósitos intermediários eu tenho, mais chance eu tenho de segregação, de exsudação daquele material. Mas, no processo de transporte, lançamento e adensamento, depende do material, eu vou ter um certo tempo. Quem é o caminhão? Se for um caminhão betoneira, é um tempo. Se for um caminhão basculante ou dumper, outro tempo, já que esse material ele não tem, esse equipamento ele não é dotado de agitação. Foca no que nos interessa. Caminhão betoneira, qual é o tempo que eu tenho para transporte? Caminhão betoneira, o tempo de transporte de até 120 minutos. É o que a norma de concreto dosado em central fala. A 14931 fala 2 horas, dá na mesma. Tempo total, transporte, lançamento, adensamento, 2 horas e meia, ou, em outras palavras, 150 minutos. Esse é o valor para se decorar, esse é o valor que você precisa saber a qualquer momento. Se você assustar, eu te pergunto, você tem que saber na hora. 120 minutos, 150 minutos, tempo total. Caminhão betoneira. Tá, vamos lá. Não, eu estou com um concreto aqui da classe S10, né, um slump ali, um concreto mais seco. E ele pode ser transportado por basculante ou dumper. Qual é o tempo máximo de transporte? Só 40 minutos. Qual é o tempo total? Só 1 hora. Então, se não for dotado de agitação, no máximo 1 hora, eu tenho que executar todos os passos. Transporte, lançamento, adensamento, inclusive o acabamento, se for aquele acabamento que se dá antes da completa cura do cimento. Maravilha! 2 horas, 2 horas e meia. Tempo de transporte, tempo total. Ok? Claro que se a temperatura for elevada, a norma traz uma observação. Eu preciso verificar esse tempo e ele possivelmente vai estar reduzido. Por quê? Porque a pega vai estar de forma mais rápida. É claro, é evidente e não há exceção de que, marcado o início do tempo de pega, o concreto começa a tomar pega, eu jamais posso fazer lançamento, transporte, adensamento, acabou. Já tem que estar no seu local devido, no seu local de destino. Tá ok? E o lançamento do concreto? Bom, antes do lançamento, claro, remover detritos e umedecer formas, falamos disso, do umedecimento das formas. Jamais realizar lançamento do concreto após o início de pega, e eu avançaria não só lançamento, como também adensamento, acabamento, se for um acabamento que vai interferir na moldagem do concreto. Para o concreto bombeado, veja, concretos bombeados, aqueles concretos geralmente autoadensáveis, mas nem sempre autoadensáveis, eu posso bombear concreto normal também. Lubrificar a tubulação. Então, aquela tubulação, ela primeiro precisa ser lubrificada com uma calda de 50 kg mais água. Uma pasta de cimento, mas com mais água. A gente chama de nata ou calda de cimento. Passa pela mangueira, pelo mangote todo. Por quê? Porque depois que o meu concreto passar, ele não pode perder argamassa para a superfície, ele não pode perder pasta. Então, primeiro eu dou aquela passada, né, lubrificada da tubulação e depois, de fato, mando o concreto. Diâmetro interno do tubo, pelo menos 4 vezes maior do que o diâmetro máximo característico do agregado graúdo. A gente viu? Tem o diâmetro máximo do agregado. Claro que o tubo tem que ser maior, do contrário, ele entupiria. Quão maior ele tem que ser? Pelo menos 4 vezes. Agora, atenção especial para a altura de queda. Altura de queda muito alta, risco de segregação. Quando a gente tem uma altura de queda livre maior que 2 metros de altura, tem que tomar alguns cuidados. São esses alguns exemplos de cuidados. Jogar uma argamassa no fundo, com o mesmo traço, né? O lançamento inicial da argamassa com a composição da mesma composição da argamassa do concreto que vai vir ali estrutural, para dar uma amortecida. Outro, eu posso utilizar um balde para descarga lateral, posso abrir uma janela
de concretagem na altura de até ali 2 metros para fazer esse lançamento. Posso, inclusive, além dos dispositivos que conduzam o concreto, que eu já disse, lançamento inicial de argamassa, posso, inclusive, ter teor de argamassa com consistências diferentes na mesma peça. Isso pode ser justificado, claro, devidamente estudado, né? Concretos com diferentes consistências para reduzir o risco de exudação, para reduzir o risco de segregação. E no lançamento, uma coisa que fica, embora a norma não fale disso especificamente, toda a literatura e a prática usual que se faça a rastreabilidade do concreto. Ou seja, que o engenheiro fala, esse caminhão, essa nota fiscal, foi alocado neste lugar. Então ele faz ali o desenho para que depois, com esse armazenamento, eu só vou, quando eu coletar a resistência do meu corpo de prova, imagine que aquele traço faltou muito cimento, teve uma relação água-cimento muito alta, eu posso ser cirúrgico na hora de refazer os cálculos estruturais daquele trecho, ou eventualmente, em caso mais crítico, tomar a decisão de demolição e refazimento daquele trecho. Óbvio, se for culpa da concreteira, ela terá que arcar com as despesas para refazer aquele trecho. Mas essa rastreabilidade é basicamente falar onde esse concreto que eu fiz agora, esse lote, foi lançado. Caminhão, nota fiscal, marco no projeto o local da concretagem. Isso ajuda e muito. Na hora do lançamento, também nós temos o lançamento submerso, tá? Lançamento abaixo do nível d'água. E aí traz algumas recomendações. A norma diz que nós, do lançamento submerso, devemos, primeiro, ter a tubulação submersa. Então eu entro ali com o meu mangote, né, lá dentro. Um concreto fluido e coeso. Eu penso no concreto fluido e coeso. A norma antiga falava autoadensável, esse termo saiu, mas ficou fluido e coeso. Posso pensar num autoadensável, mas poderia não ser obrigatoriamente um concreto autoadensável, mas um concreto fluido e coeso, com um consumo de cimento de no mínimo 400 kg por metro cúbico. Não concreto, não faço concreto submerso quando a temperatura da água for menor que 5 graus Celsius e a velocidade da água seja superior, ou, na verdade, né, não ir, ou a velocidade da água seja maior que 7 km por hora. Veja que o lançamento submerso, porque a gente lança o concreto abaixo já da água. E ele, por ser 2,5 vezes o peso da água, né, mais denso, ele vai expulsando a água no elemento aos poucos, de pouquinho em pouquinho, como diria o mineiro, cadinho por cadinho. Adensamento agora. Lançamos o concreto, agora precisamos adensá-lo. Por que eu preciso adensá-lo? Para que ele ocupe plenamente a forma, para que ele tome a forma que eu desejo ao montar a forma. Embora forma e forma não exijam acento no concreto, aqui falando de engenharia, vou sempre falar de forma com acento, porque senão a gente fala forma e forma o tempo todo. E aí, para não confundir ninguém, o adensamento do concreto. Veja, tanto a falta quanto o excesso de vibração são prejudiciais. Quando eu falo de falta de vibração, falo de nicho de concretagem, falo de broca, falo de, enfim, pontos que não vão receber o concreto. Quando eu falo de excesso de concretagem, basicamente, excesso de vibração, eu falo de segregação, falo de exudação. Então, de menos é problema, de mais também é problema quando se trata de adensamento. Eu preciso cuidar para que não haja ninhos, mas também preciso ninhos de concretagem, mas também preciso cuidar para que não haja segregação. Cuidado, deve-se evitar a vibração de armaduras. Eu até deveria ter destacado isso aqui em vermelho. Vibração de armadura e vibração de forma não é recomendado. Não posso vibrar a armadura com esse vibrador de imersão. Quando ele encosta na armadura, ele cria ao redor dela um espaço, um vazio, prejudicando a aderência do concreto. E, obviamente, o concreto armado trabalha de forma solidária, de forma conjunta com o aço, o concreto e aço, dentro do concreto armado. Também não posso vibrar as formas, tá? Ah, Guilherme, mas existe vibrador de forma? Existe. Inclusive, em algumas pistas de concretagem, existe vibração com vibrador de forma. Nestes casos, sim. Utilizar o vibrador de forma
É diferente de eu utilizar um vibrador de agulha, um vibrador de imersão, vibrando a forma, tá ok? Então, vibrar a armadura, vibrar a forma com o vibrador de imersão, que é o nosso dia a dia, não posso. Maravilha? Adensamento manual pode ser feito? Pode ser feito, desde que as camadas não ultrapassem 20 centímetros. Está aqui, ó, com uma barra de aço, ou adensamento aqui com um soquete feito ali. Isso é mais comum em pisos, né? Contrapiso, quando se joga ali uma argamassa de contrapiso. A gente o que mais vê é o vibrador de imersão, embora tenhamos de forma, tenhamos a régua vibratória. Camadas. A camada adensada deve ser menor que 50 centímetros. Para quê? Para facilitar a saída de bolhas de ar. Então, além disso, o adensamento para que o concreto tome forma em toda a forma, ele também exige, ou tem a visão, né, objetiva, remoção de ar, de bolhas de ar, de vazios ali, para que o nosso concreto fique mais denso. Vibrador de imersão, que é o que nós mais utilizamos, ele deve ter aproximadamente, a camada deve ter aproximadamente 3/4 da agulha, e ao vibrá-la, o vibrador deve penetrar ali cerca de 10 centímetros na camada anterior. Então, para a imersão, a camada deve ter aproximadamente 3/4 do comprimento da agulha. Então, acho que o 3/4 mais correto seria aqui, né? Camada de 3/4, sendo limitada a 50 centímetros por conta desse valor. E ela deve, o vibrador deve penetrar 10 centímetros aproximadamente na camada anterior. Lembrando, a camada anterior, ela não pode ter atingido também a pega, o início de pega. Nem a camada que eu lanço e nem a anterior. Do contrário, nem poderia vibrá-la. Vocês estão entendendo? Do contrário, se ela já atingiu a pega, eu estou com um problema seríssimo ali de junta de concretagem. A gente vai falar sobre isso em outro momento. Tá ok? Posições para vibrar. Olha, se eu tenho uma forma um pouco inclinada, aqui não tem problema eu vibrar, porque o concreto vai tender a concentrar nesse ponto. Agora, olha esse ângulo maior que 90 graus. Eu vibro, ele tende a esfarelar, esfarelar não, mas escorrer ali, né? Como se fosse vibrar ali uma rampa, muito mais difícil. O concreto ele tem que ser inserido e removido na posição vertical. Então perceba, eu não faço na vertical e depois viro para um lado, viro para o outro. Não, ele entra e sai vibrando na posição vertical. Maravilha? Falamos do adensamento. Vamos falar da junta, então, das juntas de concretagem. Primeiro, é fato que todo projeto, ou quase todo projeto, tem junta de concretagem. Se eu tenho 10 pavimentos, eu não concreto um pilar que tenha 30 metros de altura, considerando 3 metros por pavimento. Eu concreto por partes, e a cada momento eu vou ter uma junta de concretagem. A diferença é ter uma junta de concretagem prevista e uma junta de concretagem não prevista. E não confunda junta de concretagem com junta estrutural, que eu já vi banca confundindo isso. Tá ok? Junta estrutural. A estrutura tem uma junta que separa as estruturas para que cada uma delas, claro, pode ser uma grande estrutura, a certo momento, ali 10, 15 metros, faço uma junta estrutural para que elas trabalhem, seja na movimentação, a variação térmica, de maneira isolada, para que não fique com uma peça muito grande. Isso é uma junta estrutural, separa praticamente as estruturas. Aqui é uma junta de concretagem, é concreto com concreto, basicamente. Tá ok? Então aqui, olha, o projeto, quando previsto, deve ter local e configuração das juntas indicados, evitando o que a gente chama de junta fria. O que é a junta fria? Quando eu interrompo o lançamento do concreto além do tempo de início de pega. O problema é que eu acabei de mencionar na sequência, ó, no slide anterior. Você imagina que eu joguei a primeira camada, aí foi todo mundo almoçar, demorou, o concreto chegou, joguei a segunda. Agora, se eu já tenho tempo de pega da camada inferior atingido, eu não vou ter mais uma mistura satisfatória do concreto novo com o antigo. Então eu estou diante de um problema sério de junta fria. É isso que eu tenho que evitar nas nossas juntas previstas. Se não for
garantida aderência e rugosidade entre concreto novo e velho, prever armadura de costura, que vai fazer essa ponte, né? Junta horizontal, olha aqui, nós estamos aqui diante de uma junta horizontal, estamos aqui diante de uma junta vertical, e aqui uma junta inclinada, digamos assim, né? Uma junta biselada. A junta horizontal, ela é obrigatória em pilares, é o que a gente faz no dia a dia. Juntas previstas, a cada pavimento faça uma junta ali, e autorizada em blocos e radiês de grande volume, para evitar problemas térmicos. Porque essa junta horizontal, havia-se ali anteriormente uma ideia de, posso fazer junta horizontal em lajes e vigas. Só que uma junta, nesse sentido, concreto metade e depois concreto mais metade, e fica separado um do outro. Não, a norma fala o seguinte, junta horizontal só para pilar. Em pilar ela é obrigatória. Tá, ok? Porque, claro, que é o melhor local para fazer junta na horizontal, onde tem compressão no nosso pilar. Se eu faço uma junta a 45 graus, o cisalhamento vai acabar fudendo com a minha estrutura. Então, ela é obrigatória. Agora, imagine que eu tenho um bloco de volume muito grande, um radier, e aí eu, preciso fazer eu preciso fazer uma junta horizontal, mesmo não sendo a ideal, mas para problemas térmicos, né, de dilatação, ou que eu precise, para respeitar uma certa temperatura, eu preciso lançar metade, partes em partes. Então, assim, regra para pilar. Junta vertical. Realizada, aí a junta vertical, neste caso aqui, ele fala para realizar com uma forma tipo pente, ou uma tela galvanizada como anteparo, para depois promover a junção, né? O pente seria naquela desenho ali, mais ou menos assim, né? Assim que é um pente, a gente faria essa junta que é aqui, ó, uma junta vertical, poderia fazer isso. Para que depois, isso prevista, né? Para que depois a gente consiga vir com um novo concreto e ele tenha aderência ali com o concreto velho. Paredes, olha, um problema muito sério de juntas é quando a gente fala de reservatórios, parede de reservatórios ou coisas que acumulam líquido, né? Reservatórios de concreto que acumulam líquido. O que eu preciso fazer nesses casos? Promover o corte verde. E o que é esse corte verde? Eu vou mostrar para vocês na sequência, mas nada mais é do que lançar um jato forte de água de modo a arrancar a nata de cimento superficial e expor o agregado para que a gente tenha retenção ali mecânica, né, das peças, das partes. Posso fazer isso ou posso fazer um apicoamento cuidadoso para deixar a estrutura áspera, caracachenta. Ou, neste caso, e inclusive eu diria em vez de ou, mas a norma fala ou, colocar essa fita hidroexpansível. Então, em cima do concreto velho, vai uma fita que em contato com a água ela se expande e promove a estanqueidade. Concreto velho, aí eu vou fazer o concreto novo, no outro dia, por exemplo, ele ali já está, obviamente, atingiu o tempo de pega, início e final de pega. Eu coloco essa fita hidroexpansível e lanço meu concreto novo. Quando ela entrar em contato com a água, ela vai expandir e ajudar a evitar o vazamento. Aqui tem um corte verde, olha. Vocês conseguem ver que o agregado está vivo ali, aparente. Essa que é a ideia desse corte verde, né, que se fala. Aí, claro, juntas previstas antes da concretagem, na região da junta, limpar rigorosamente, remover arame recozido, madeira, talisca, qualquer coisa que tenha por lá. Deve-se saturar aquela região com água potável, mas com superfície seca, sem água escorrendo, sem excesso de água, igual na forma. Não pode utilizar qualquer produto como ponte de aderência, nem pasta ou calda de cimento. Antes tinha essa ideia de que agora eu jogo uma pasta ali, uma calda de cimento, e depois venho com o meu novo concreto. Olha o que tem sido dito. Não pode ser utilizado qualquer produto como ponte de aderência, nem pasta ou calda de cimento. Muito menos calda de lubrificação da tubulação e bomba. Como eu disse, nós estamos falando aqui junta de concretagem. A junta estrutural é outra coisa para aliviar a tensão, promover movimentação das estruturas e tudo mais. O tratamento é outro, que é junta concreto com concreto. E agora, juntas previstas, agora as não previstas, que são geralmente as mais problemáticas. Veja aqui, concreto antigo, concreto novo, uma junta de concretagem e olha o vazamento.
infiltração através da junta fria. Daí aquela fita hidroexpansível para ajudar, poderia ter sido planejado. Olha aqui, junta fria. Teve um problema, segregação aqui, na verdade, houve segregação, enfim, deterioração aqui da estrutura. Olha o corte verde que a gente mencionou. Olha, antes, aqui nós temos uma laje com umas barras aqui, provavelmente umas barras de espera, né? Depois que fez o corte verde, olha como é que ficou uma aparência muito mais viva da rocha ali, do agregado. Só que as juntas não concretadas, não previstas agora, elas vão ocorrer quando? Por ação de força maior, quebra de bomba, problema na central, enfim, a forma que abriu na hora de concretar, isso é comum, não teve travamento suficiente, abriu, o concreto é muito pesado. E aí o seguinte, quando acontecer isso, a gente tem que assegurar a ligação do concreto já endurecido com um novo trecho a ser concretado. Isso parece até idiota de ser dito. É óbvio, nós estamos falando de uma junta de concretagem. Quando o lançamento do concreto for interrompido por um intervalo maior que 24 horas, recomenda-se, convém, consultar o projetista, falar, olha, teve problema, vou ter que fazer uma junta fria, você me dá alguma dica aí agora. Inclusive, lembra que nós falamos no início da análise preliminar de risco, daquela preocupação que se tem com o efeito da incerteza ao longo do tempo, né, no prazo ali estabelecido, esse é um conceito assim de risco. Eu poderia prever isso, conversar com o projetista e falar, olha, se eu tiver que fazer eventualmente uma concretagem com uma junta não prevista, o que eu faço? Se já tiver, eu falo, olha, neste caso faça isso, ou faça aquilo. Então isso já está ali previamente resolvido. Se acontecer, eu já tenho um caminho a seguir. Essa é a ideia da análise de risco, do estudo, né, da energia que se coloca no planejamento. E aí, óbvio, um slide terrível, mas para que diz o passo a passo para a junta não prevista. O que eu tenho que fazer? Bom, concreto ali naquela região tem que estar bem adensado, tem que retirar o concreto que eventualmente esteja mal adensado com um martelete leve, se eu coloco um martelete muito pesado, vai quebrar toda aquela região. Tem que remover a nata de cimento, aquele corte verde que eu já mencionei. Pode ser necessário, além do corte verde, um jato com material abrasivo ou até mesmo um apicoamento na superfície. Não posso ter ali, depois que eu lavo, limpo, né, hidrojateio, evitar acúmulo de água naquelas cavidades. Quando fica aquela irregularidade, não pode ficar cheia de água. Eu posso prever armaduras de arranque ou barras cravadas do concreto mais velho para aderir com o concreto mais novo. São algumas dicas que a norma traz para a gente. Inclusive ela fala, antes de lançar, e aí por último eu vou só ler para vocês, antes de lançar o concreto novo, deve-se realizar a limpeza das formas. Maravilha. Sem a utilização posterior de qualquer agente desmoldante. Que aí eu limpo a forma, aí eu passo um desmoldante, o desmoldante vai cair ali em cima daquele concreto. Prejudica, contamina a nossa peça e aí prejudica a solidarização, né, o trabalho em conjunto. Tá ok? Por último aqui, já vimos em um outro momento, mas a cura do concreto, que é evitar a sua secagem prematura, dando água suficiente para que as reações de hidratação do cimento aconteçam e nós obtenhamos as propriedades desejadas, que é a resistência, baixa permeabilidade, baixa difusividade, que é a capacidade de outras substâncias se misturarem a ele, alta estabilidade de volume, resistência à abrasão, resistência a produtos químicos, né? Em regra, eu vou fazer a cura, promover a cura até que todas as propriedades desejadas sejam alcançadas. Para elementos de superfícies, como lajes, por exemplo, a norma especifica que eu tenho que curá-las minimamente até um FCK de 15. E a norma 14931 vai trazer para a gente que, na verdade, uma separação entre cura primária e cura secundária. A primária é aquela que ocorre ali durante o lançamento do concreto. Então é entre o lançamento e o fim da pega. Lancei o concreto, já começa a promover uma cura primária. E depois a secundária, que nós já estamos mais acostumados, que é a partir do fim da pega. Então, vamos colocar ali que o início da pega varia de 30 minutos, 1h30, 2 horas, até, sei lá, 3, 4, 5 horas no início da pega, depende do que você está usando. O fim da pega vai ali para 8, 9, 10 horas. Começa a cura. E a mais eficiente, e a que também, felizmente, nas superfícies planas é mais utilizada, imersão do concreto em água, né? Superfícies planas que a gente consegue
na laje, por exemplo, jogar água e promover de fato água em abundância para a hidratação do nosso cimento, da nossa pasta, do nosso concreto. Tá ok? Espero que tenham entendido aí a parte de execução de concreto. Vamos resolver alguns exercícios.